Olá, querido ouvinte, espero que tenham uma excelente leitura. Não se esqueçam de inscrever e ativar o sininho para ouvir os próximos capítulos. Vamos dar início à nossa leitura. Aviva a tua obra, Advertências para a Igreja nos Tempos do Fim, de Charles Spurgeon. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 14 ao 21. Nenhuma passagem bíblica jamais sofreu desgaste. A Epístola à Igreja em Laodiceia não é uma velha carta que pode ser lançada ao cesto de lixo e esquecida. De suas páginas ainda fulguram as palavras: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa passagem bíblica não tinha o intuito de instruir apenas aos laodicenses, mas abarcava um objetivo mais amplo. A verdadeira igreja em Laodiceia se foi, mas ainda existem outras Laodiceias. Na realidade, para nossa tristeza, elas se multiplicaram em nossos dias. Contudo, sempre foi a tendência da natureza humana, por mais inflamada que estivesse do amor de Deus, aos poucos esfriar-se até chegar à mornidão. A carta aos Laodicenses é, acima de todas as outras, a epístola para o tempo presente. Penso que a igreja em Laodiceia estava outrora em uma condição bastante fervorosa e saudável. Paulo escreve uma carta dirigida a ela, Colossenses 4,16, que não reivindicava inspiração e, consequentemente, sua falta não deixa as escrituras incompletas, pois Paulo pode também ter escrito outras inúmeras cartas, que também não entraram no cânon do Novo Testamento. Paulo menciona a igreja em Laodiceia em sua carta, a igreja em Colossos, versículo 13, 15 e capítulo 2, o primeiro. Ele, portanto, a conhecia bem, e uma vez que não expressa uma palavra de repreensão com relação a ela, podemos deduzir que a igreja, na época, estava em estado saudável. No decorrer do tempo, ela se degenerou e, ao perder seu primeiro ardor, tornou-se negligente, relaxada e indiferente. Talvez seus melhores homens tivessem morrido. Talvez sua opulência a atraíra para o mundanismo. É possível que sua condição de estar livre da perseguição tivesse produzido o bem-estar carnal, ou a negligência com a oração tenha feito com que ela pouco a pouco caísse da fé. Entretanto, em todo caso, ela decaía até ficar nem fria nem quente. Para que jamais cheguemos a esse estado e para que não estejamos nesse estado agora, oro para que minhas palavras alcancem com poder o coração de todos os presentes, mas, principalmente, a consciência dos membros de minha própria igreja. Que Deus permita que isso sirva para despertar a todos nós. O estado das igrejas. Meu primeiro ponto será o estado em que as igrejas tendem muito a cair. Uma igreja pode cair numa condição muito além daquela pela qual tem sua reputação. Pode tornar-se conhecida por seu zelo e, não obstante, ser letárgica. As palavras de Nosso Senhor começam da seguinte forma: conheço as tuas obras.
como se dissesse: ninguém a conhece. Os homens pensam melhor de você do que você merece. Você não conhece a si mesma. Pensa que suas obras são maravilhosas, mas sei que elas são bem diferentes disso. Jesus observa com um olhar perspicaz todas as obras de sua igreja. O público apenas pode ouvir testemunhos, mas Jesus vê por si mesmo. Ele sabe o que é feito, como é feito e por que todas as coisas são feitas. Ele julga uma igreja não meramente por suas atividades externas, mas por sua piedade interna. Cristo sonda o coração e examina as entranhas dos filhos dos homens. Ele não se deixa enganar pelo resplendor. Prova todas as coisas e dá valor apenas àquele ouro que resiste ao fogo. Nossa opinião e a de Cristo a nosso respeito pode ser bastante diferentes, o que é algo muito triste quando acontece. Será lamentável de fato se nos sobressairmos como uma igreja notável por sua seriedade e distinta por seu êxito, e, contudo, não formos realmente fervorosos no espírito ou ansiosos por ganhar almas. A falta de energia vital, onde parece haver o emprego de uma força maior, uma falta do verdadeiro amor por Jesus, onde parece haver a maior devoção a Ele, são tristes sinais de uma terrível degeneração. As igrejas tendem muito a colocar as melhores obras à vista, tendem a fazer um belo espetáculo carnal e, como homens do mundo, tentam criar uma imagem perfeita sobre um estado bastante miserável. As grandes celebridades muitas vezes não têm outras coisas senão princípios escassos. E aqueles que amam a verdade lamentam que seja assim. Não apenas aplica-se às igrejas, mas a cada um de nós como indivíduos, que muitas vezes nossa reputação precede nossas situações de solidão. Os homens frequentemente vivem de sua antiga reputação e comercializam confiados em seu antigo caráter, como ainda tendo um nome a zelar, embora na realidade estejam mortos. Sermos difamados é uma terrível aflição, mas é sobretudo um infortúnio menor do que sermos considerados melhores do que somos. No primeiro caso, temos uma promessa que nos serve de consolo. No segundo, corremos o risco da presunção. Falo para homens sábios. Julguem vocês o quanto isso pode se aplicar a nós. Indiferença e negligência. A condição descrita em nosso texto é, secundariamente, uma das deploráveis indiferenças e negligências. Eles não eram frios, mas também não eram quentes. Não eram infiéis, mas também não eram cristãos sérios. Não se opunham ao evangelho, mas não o defendiam. Não estavam cometendo injúrias, contudo não estavam fazendo nenhum bem maior. Não eram mal afamados em termos de caráter moral, mas também não se distinguiam por sua santidade. Não eram descrentes, mas não eram entusiasmados na devoção nem notáveis no zelo. Eram o que o mundo chama de moderados. Pertenciam ao grupo da igreja liberal. Não eram fanáticos nem puritanos. Eram prudentes e evitavam o fanatismo, respeitáveis e avessos ao entusiasmo. Boas coisas eram preservadas entre eles. No entanto, eles não colocavam muitas delas em prática. Tinham reuniões de oração, mas poucos se faziam presente, pois preferiam as noites tranquilas em casa, mesmo quando um grande número participava das reuniões. Ele ainda era mórbido, pois fazia suas orações de forma bastante deliberada e tinha receio de ficar demasiadamente entusiasmado. Contentavam-se em fazer todas as coisas com decência e ordem, mas consideravam o vigor e o zelo como coisas vulgares. Essas igrejas têm escolas, classes bíblicas, salas para pregações e todos os tipos de atividades. Entretanto, podem muito bem ficar sem essas coisas, pois nenhuma energia é manifestada e nenhum bem procede delas. Tem diáconos e presbíteros, que são excelentes pilares da igreja,
Se a principal qualidade dos pilares for permanecer imóvel e não exibir moção ou emoção, possui ministros que podem ser os anjos da igreja, mas, se assim for, eles têm suas asas bem cortadas, pois não voam grandes distâncias na pregação do Evangelho eterno, e certamente não são chamas de fogo. Talvez estejam emitindo a luz da eloquência, mas certamente não estão queimando as chamas da graça que incendeiam o coração humano. Nessas comunidades, tudo é feito de forma indiferente, desatenta e morna, como se não importasse muito se as coisas foram feitas ou não. É de causar arrepios ver quão lento é o modo como elas se movem. Gostaria de ter uma faca para cortar sua formalidade em pedaços e um chicote para açoitar seus ombros a fim de fazer com que se movam com rapidez. As coisas são respeitavelmente realizadas. As famílias abastadas não são ofendidas. O grupo de céticos é conciliado e as pessoas boas não são muito alienadas. As coisas são agradáveis por todo lado. As coisas certas são feitas, mas uma igreja laudicense não tem a menor ideia do que significa fazê-las com todo o seu poder, alma e força. Não são tão frias para abandonar sua obra, ou abrir mão de suas reuniões de oração, ou rejeitar o Evangelho. Se fossem, então poderiam se convencer de seu erro e vir ao arrependimento. Mas, por outro lado, não são apaixonadas pela verdade, nem por conversões, nem pela santidade. Não são quentes o bastante para queimar o resto do pecado, nem zelosas o suficiente para deixar Satanás furioso, nem fervorosas o suficiente para fazer de si mesmas um sacrifício vivo sobre o altar de seu Deus. Não são frias nem quentes. Esse é um terrível estado, pois se trata de um estado que, em uma igreja que desfruta de uma boa reputação, acaba por tornar essa reputação em uma mentira. Enquanto outras igrejas dizem: veja como eles prosperam. Veja o que eles fazem por Deus. Jesus vê que a igreja está realizando sua obra de forma relaxada e fictícia e considera justamente que ela está enganando seus amigos. Se o mundo reconhece esse povo como igreja puritana, nos velhos moldes e bem distinta, e contudo há um viver de pecado entre eles, um caminhar negligente e uma falta de piedade, oração, generosidade e zelos reais, então o próprio mundo é enganado, e ainda da pior maneira, porque é levado a julgar falsamente no que diz respeito à fé cristã, pois deposita todas essas falhas nas costas da religião e clama: tudo não passa de uma farsa, é puro fingimento. Todos os cristãos são hipócritas. Receio que haja igrejas dessa natureza. Deus permita-nos não estar entre elas. Nesse estado da igreja há muita autoglorificação, pois a igreja em Laodiceia disse: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Apocalipse 3,17. Os membros dizem: tudo corre bem. O que mais queremos? Está tudo bem conosco. Isso faz com que essa condição seja incorrigível, pois reprovações e repreensões acontecem sem poder, porque a parte repreendida pode dizer: não merecemos suas repreensões, essas admoestações não se aplicam a nós. Se você subir ao púlpito e dirigir-se à igreja adormecida, como muitas vezes faço, e falar de maneira bem simples, elas muitas vezes são honestas em dizer: há uma grande parcela de verdade no que este homem disse. Mas se fala a outra igreja, que de fato está meio adormecida, no entanto se considera um exemplo de diligência, então a repreensão desliza como o óleo por um pedaço de mármore e não surte nenhum resultado. É menos provável que os homens se arrependam quando estão na passagem intermediária entre o quente e o frio do que se estivessem nos piores extremos do pecado.
Se fossem como Saulo de Tarso, inimigos de Deus, eles poderiam se converter. Mas, se como Gamaliel não são contrários nem favoráveis, provavelmente permanecerão como estão até a morte. O Evangelho converte um Lutero sinceramente supersticioso, mas Erasmo, com seu espírito instável, impertinente e cheio de leviandade, permanece indiferente. Há uma esperança maior na admoestação dos frios do que na dos mornos, quando chego à condição de uma fé indiferente. Tolerando o Evangelho, mas tendo uma preferência pelo erro, as igrejas causam um prejuízo maior à sua época do que aqueles que são perfeitos hereges. É mais difícil realizar a obra de Jesus com uma igreja que é morna do que seria começá-la sem a igreja. Ofereça-me uma dúzia de espíritos sérios e deixe-me em qualquer lugar de Londres, e com o maravilhoso auxílio de Deus, logo faremos com que aquele lugar deserto e solitário tenha alegria. Entretanto, dê-me todo o seu ser, indiferente, indeciso e desinteressado. O que poderei fazer? Você apenas será um empecilho ao entusiasmo e seriedade de um homem. Todos os 5.000 membros mornos de uma igreja serão 5.000 empecilhos. Mas uma dúzia de espíritos sérios e fervorosos determinados a que Cristo seja glorificado e almas sejam ganhas, devem ser mais do que vencedor. Em sua fraqueza e pequeno número serão encontradas capacidades para serem os mais largamente abençoados por Deus. Melhor é não ser nada do que ser morno. Meu Deus, esse estado de mornidão é tão característico da natureza humana que é difícil arrancar os homens dele. O frio faz-nos tremer e muito calor causa-nos dor, mas um banho morno é, por si, algo que conforta. Essa temperatura é adequada para a natureza humana. O mundo sempre está em paz com uma igreja morna, que por sua vez sempre está satisfeita consigo mesmo. Não devemos ser demasiado mundanos. Não. Temos nossos limites. Há certos deleites dos quais, naturalmente, um cristão deve abrir mão. Mas chegaremos bem perto do limite, pois, por que haveríamos de ser miseráveis? Não devemos ser tão gananciosos a ponto de ser chamados de avarentos, mas entregaremos o mínimo que nos é possível à causa de Deus. Não seremos totalmente ausentes da casa de Deus, porém nossa visita a ela será a mais rara possível. Não desampararemos totalmente os pobres, que cabem a nós, mas também iremos à igreja mundana para que sejamos aceitos em uma sociedade melhor e encontremos amigos à altura de nossos filhos, como existe tal conceito por aí afora. O descompromisso é a ordem do dia. Milhares tentam pôr os pés em duas canoas, querem agradar a Deus e ao diabo, a Cristo e a Belial, à verdade e ao engano, e por isso não são quentes nem frios. Será que estou falando algo um tanto forte? Não tão forte quanto meu mestre, pois ele diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3,16. Ele está enojado dessa conduta, ela lhe causa nojo, ele não a suportará. Em um coração decidido, sincero e fervoroso, a náusea aparece quando nos deparamos com homens que têm a coragem de sustentar sua fé, e contudo não vivem de acordo com ela, que não podem abandonar por completo a obra de Deus, mas a realizam de maneira amorosa, menosprezando aquilo que deveria ser realizado na melhor forma para um Senhor tão bondoso e um Salvador tão gracioso. Muitas igrejas caíram em um estado de indiferença, e quando isso acontece, elas geralmente se tornam refúgio para mestres mundanos, refúgio para pessoas que desejam uma religião fácil que lhes permita desfrutar os prazeres do pecado e as virtudes da piedade ao mesmo tempo.
onde as coisas são lícitas e fáceis, onde não se espera que se faça muito, ou se dê muito, ou se ore muito, ou se seja muito fervoroso, onde o ministro não é tão meticuloso como os antigos teólogos acadêmicos, sendo mais liberal de ideias arejadas, com liberdade para pensar e agir, onde há plena tolerância ao pecado e nenhuma exigência de genuína piedade. Essas igrejas aplaudem a inteligência de um pregador, sua doutrina, que é de pouca importância, e seu amor por Cristo e zelo pelas almas são coisas secundárias. Basta que seja um homem inteligente e consiga se expressar bem. Esse estilo de conduta é bastante comum. Contudo, espera-se que fechemos a boca, pois as pessoas são muito respeitáveis, que o Senhor permita que fiquemos afastados dessa respeitabilidade. Autossatisfação. Já dissemos que essa condição de indiferença está ligada ao perfeito contentamento consigo mesmo. As pessoas que devem se lamentar estão se alegrando, e nas coisas em que devem mostrar sinais de angústia, ostentam as bandeiras da vitória. Somos ricos, estamos aumentando em número, ampliando nossas escolas e crescendo em todos os sentidos. Não temos necessidade de nada. Não há o que uma igreja possa exigir que não tenhamos em abundância. Contudo, suas necessidades espirituais são imensas. Essa é uma triste condição na qual uma igreja pode se encontrar, espiritualmente pobre e orgulhosa. Uma igreja clama a Deus porque se vê em um estado de decadência espiritual. Uma igreja lamenta por suas imperfeições. Uma igreja anseia e almeja fazer mais por Cristo. Uma igreja ciente de fervor por Deus e, portanto, não se satisfaz com aquilo que tem sido capaz de fazer. Essa é a igreja que receberá a bênção de Deus. Entretanto, é bem provável que aquela que se considera um modelo para as outras esteja redondamente enganada e em uma terrível situação. Essa igreja, cujo apreço era tão alto, estava completamente arruinada aos olhos do Senhor. Não tinha verdadeira alegria no Senhor. Confundia sua alegria consigo mesma com isso. Não tinha a verdadeira beleza da santidade sobre si. Ela confundia sua adoração formal, seu belo templo e seus louvores harmoniosos com isso. Não tinha o profundo conhecimento da verdade, nem a riqueza da vital piedade. Confundia a sabedoria carnal e a profissão exterior de fé com aquelas coisas preciosas. Era fraca na oração em secreto, que é a força de qualquer igreja. Estava destituída da comunhão com Cristo, que é o sangue vital do cristianismo. No entanto, tinha a aparência externa dessas bênçãos e seguia numa vã exibição. Há igrejas que são pobres como Lázaro, com relação ao verdadeiro cristianismo, e não obstante, vestem-se de escarlate e de forma bastante refinada todos os dias sobre a mera aparência de piedade. A pobreza espiritual anda lado a lado com a vanglória. Contentamento com os bens terrenos enriquece os homens, mas o contentamento com a condição espiritual é o sintoma da pobreza. O Senhor é afastado. Mais uma vez, essa igreja de Laodiceia chegou a uma condição que afastará seu Senhor. O texto fala-nos que Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Essa não é a posição que nosso Senhor ocupa em referência a uma igreja verdadeiramente próspera. Se estamos andando em retidão com Cristo, Ele está no meio da igreja, habitando nela e revelando-se para seu povo. Sua presença faz com que nossa adoração seja cheia de espiritualidade e vida. Ele se assenta com seus servos à mesa, e nela oferece um banquete com seu corpo e seu sangue. É Ele quem concede poder e vigor em todas as atividades de nossa igreja e faz com que as coisas do mundo desapareçam de nosso meio. Os verdadeiros santos permanecem em Jesus, e Ele, neles,
Quando o Senhor está em uma igreja, ela é bem-aventurada, santa, poderosa e triunfante. Entretanto, podemos entristecê-lo, até ele dizer: voltarei para meu lugar, até que reconheçam suas transgressões e busquem minha face. Você que conhece meu Senhor e recebe poder dele, implore para que ele não se afaste de nós. Ele pode ver muitas coisas a nosso respeito, como um povo que entristece seu Santo Espírito. Muitas coisas sobre qualquer um de nós que o levam a irar-se. Detenha-o, eu lhe peço, e não permita que ele se vá. Ou, se for, traga-o novamente para a casa de sua mãe, para os átrios daquele que o concebeu. Cântico dos Cânticos 3:4. Onde, com veemência santa, o deteremos e diremos: fica conosco, pois tu és vida e alegria. E tudo em nós, como uma igreja. E acabou, será escrito sobre nossa casa, se tu fores, pois sua presença é nossa glória, e tua ausência será nossa vergonha. As igrejas podem tornar-se como o templo quando a glória do Senhor deixou o santo lugar. Porque a imagem dos ciúmes estabeleceu-se e a casa corrompeu-se. Ezequiel 8. Que séria admoestação é aquela que aparece em Jeremias 7, 12 ao 15. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazei todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes, farei também a essa casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós, outros, e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Os perigos da autossuficiência. Agora vamos considerar, em segundo lugar, quais os perigos desse estado. Ser rejeitado por Cristo. O grande perigo é, primeiro, ser rejeitado por Cristo. Ele diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3,16. Como algo que o enoja e lhe dá náusea. Portanto, a igreja deve primeiro estar em sua boca, do contrário não poderia ser vomitada dela. O que isso significa? As igrejas estão na boca de Cristo de várias formas. São usadas por ele como seu testemunho para o mundo. Ele fala ao mundo por meio de sua vida e ministério. Ele faz tão bem quanto diz. Ó pecadores, se vissem o que minha religião pode fazer, veriam aqui um povo cristão reunido por causa de meu temor e amor, andando em paz e em santidade. Ele fala com poder por meio delas e faz o mundo ver e saber que existe um verdadeiro poder no Evangelho da graça de Deus. Entretanto, quando a igreja não é fria nem quente, ele não fala por intermédio dela e ela não lhe serve de testemunha. Quando Deus está com a igreja, as palavras do ministro procedem da boca de Cristo, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, diz João em Apocalipse 1,16. E essa aguda espada de 2 fios é o evangelho que nós pregamos. Quando Deus está com o povo, este fala ao mundo com o poder de Deus. Mas se nos tornamos mornos, Cristo diz: seus ministros não proporcionarão benefícios, porém não os enviei, nem estou com eles. Sua palavra será como a água derramada ao chão ou como o assobio do vento. Isso é terrível. Melhor é morrer do que ser vomitado da boca de Cristo. Consequentemente, ele também deixa de interceder por essa igreja. A intercessão especial de Cristo não é para todos os homens,
pois ele diz a respeito de seu povo: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. João 17:9. Não acredito que Cristo rogue pela igreja de Roma. Para que rogaria, senão para a completa destruição dela? Outras igrejas estão à beira do mesmo destino, não têm clareza sobre sua verdade, nem são honestas na obediência à sua palavra. Seguem seus próprios projetos, são mornas. No entanto, há igrejas pelas quais ele está rogando, pois disse: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Isaías 62:1. Poderosas são suas súplicas por aqueles quem ele realmente ama, e incontáveis as bênçãos que lhes são decorrentes. Será terrível o dia em que Jesus lançar uma igreja dessa boca intercessória e deixá-la sem representante diante do trono pelo fato de ele não ser dela. Você não treme diante dessa situação? Você não pedirá que a graça volte ao seu primeiro amor? Sei que o Senhor Jesus jamais deixará de rogar por seus próprios eleitos, mas, pelas igrejas como entidades corporativas, ele pode deixar de rogar, porque elas se tornaram anticristãs, ou sãs meras reuniões humanas. Contudo, não são assembleias dos eleitos como deve ser a igreja de Deus. Ora, esse é o risco que corre qualquer igreja se abandonar seu primeiro fervor e tornar-se morna. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2:5. Ficar na condição caída, desgraçada, miserável e pobre. Qual é o outro perigo? Esse primeiro compreende todas as coisas, mas outro mal está subentendido, que essa igreja será deixada em sua condição caída, tornar-se-á desgraçada, ou seja, miserável, desventurada, dividida, sem a presença de Deus, e assim, sem deleite nos caminhos do Senhor. Morta, abatida, lúgubre, desolada, repleta de cismas, destituída de graça, e não imagina o que mais pode vir sob o termo desgraçada. Então, a segunda palavra é miserável, que pode ser mais bem traduzida por deplorável. Igrejas que antes eram uma bênção se tornaram uma vergonha. Embora os homens dissessem: grandes coisas fez o Senhor por elas, eles agora dirão: vejam como elas caíram. Que mudança sobreveio sobre aquele lugar. Que vazio e miséria. Quantas bênçãos aconteceram naquele local por tantos anos, mas que contraste agora. A situação digna de pena tomará o lugar das congratulações, e o escárnio virá depois da admiração. Então, ela será pobre na membresia, pobre no empenho, pobre em oração, pobre em dons e graças, pobre em todas as coisas. Talvez algumas pessoas abastadas serão deixadas para que a aparência de prosperidade seja preservada, mas tudo será vazio, fútil, inválido, sem Cristo, morto. A filosofia encherá o púlpito de xistes, a igreja será uma massa de interesses mundanos, a congregação será uma assembleia de vaidades. Cegueira e nudez. Em seguida, eles ficarão cegos, não se verão como são. Não verão aqueles que os cercam para lhes fazer o bem. Não verão a volta de Cristo, não verão sua glória. Eles dirão: nós vemos, mas estarão completamente cegos. Por fim, ficarão nus. Sua vergonha será vista por todos. Serão um provérbio na boca de todos. Chamam aquilo de igreja? Alguém dirá:
Aquilo é uma igreja de Jesus Cristo? Perguntará outra pessoa. Aqueles homens desprezíveis que não ousaram abrir a boca contra Israel, quando o Senhor estava lá, começarão a gritar quando ele se for, e esse grito será ouvido em todas as partes. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel 1:20. Deixar de vencer. Nesse caso, a igreja deixará de vencer, pois ao que vencer é a promessa de sentar-se no trono de Cristo. Contudo, essa igreja não merece a vitória. Será escrito a seu respeito o mesmo que foi escrito sobre os filhos de Efraim, que estando armados e levando arcos, recuaram no dia da batalha. Salmo 78:9. Vós corrieis bem, diz Paulo aos Gálatas. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Gálatas 5:7. Essa igreja teve uma grande oportunidade, porém não estava capacitada para a ocasião. Seus membros nasceram para uma grande obra, mas, visto que eram infiéis, Deus os pôs de lado e usou outros meios. Ergueu dentre eles um testemunho vivo do Evangelho, e sua luz atravessou o oceano e alegrou as nações. Mas as pessoas não a mereciam, nem eram fiéis a ela. E, consequentemente, ele moveu o candeeiro do seu lugar e as deixou na escuridão. Que Deus não permita que esse mal nos sobrevenha. Entretanto, esse é o perigo de todas as igrejas, se elas degenerem para a total indiferença. As soluções do Senhor. Tenham de mencionar as soluções usadas pelo Senhor. Sinceramente, rogo para que minhas palavras possam alcançar todos os presentes, principalmente cada um dos membros dessa igreja, pois me alcançaram e causaram grande exame no coração de minha própria alma. E, no entanto, não acredito que eu seja o menos fervoroso entre vocês. Peço-lhes que julguem a si mesmos, para que não sejam julgados. Não me perguntem se me referi a algo pessoal. Sou pessoal no sentido mais enfático da palavra. Falo de e para vocês da maneira mais simples. Alguns de vocês mostram sintomas claros do que é ser morno, e Deus não permite que eu os agrade nem seja desonesto com vocês. Meu alvo é a personalidade e, sinceramente, gostaria que cada amado irmão e irmã aqui levasse para casa cada uma dessas afáveis repreensões. E vocês que vêm de outras igrejas, quer dos Estados Unidos, quer de qualquer outra parte, devem despertar como nós, pois suas igrejas não são melhores que as nossas. Algumas delas não são tão boas, e falo a vocês também, pois precisam ser encorajados a buscar coisas mais excelentes. Revelação clara do estado da igreja. Observemos então a primeira solução. Jesus deixa uma revelação clara quanto ao verdadeiro estado da igreja. Ele diz que ela é desgraçada e miserável, e pobre, e cega, e nua. Alegro-me em ver pessoas ansiosas por conhecer a verdade, mas a maioria dos homens não deseja conhecê-la, o que é um péssimo sinal. Quando o homem lhe fala que não observou o livro caixa, nem fez o balanço anual do estoque, você sabe o que pensar dele e diz para seu gerente: você é responsável por ele? Então mantenha o mais próximo possível. Certamente é terrível quando um homem não tem coragem de conhecer o que há de pior em si mesmo. Mas aquele que é correto diante de Deus sente-se grato por saber o que ele é e onde está. Ora, alguns de vocês conhecem os defeitos de outras pessoas, e ao prestarem atenção nessa igreja, observaram pontos fracos em muitos lugares. Mas vocês já choraram por elas? Já oraram por elas? Se não, vocês não prestaram a devida atenção a fim de promover o bem de seus irmãos e irmãs, e talvez tenham permitido que surgissem pecados que deveriam ter sido arrancados.
não abriram a boca quando deveriam ter falado com mansidão e seriedade aos transgressores, ou feito de seu próprio exemplo uma advertência para eles. Não julgue seu irmão, mas julgue-se a si mesmo. Se houver algum rigor, aplique-o à sua própria conduta e coração. Devemos orar para que o Senhor use essa solução e faça-nos saber apenas onde estamos. Jamais nos endireitaremos, a menos que estejamos seguros do que já somos. O contentamento consigo mesmo é a morte do arrependimento. Conselho gracioso. A próxima solução de nosso Senhor é o conselho gracioso. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Apocalipse 3,18. Isso não impressiona você como uma passagem muito similar à de Isaías? Vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55:1. Pois ela o é e ensina-nos que uma solução para a mornidão é começar de novo da mesma forma como quando estávamos no início. Nossa temperatura era alta em nossa primeira conversão. Que alegria, que paz, que prazer, que consolo, que entusiasmo tínhamos quando conhecêssemos o Senhor pela primeira vez. Compramos ouro dele então para nada? Que venhamos e compremos novamente ao mesmo preço. Se a religião não tem sido genuína em nós até este momento, ou se temos-lhe feito algum acréscimo de material reluzente que achávamos ser ouro, mas não era, que nos acheguemos nesse momento à casa da moeda celestial e compremos o ouro refinado pelo fogo, para que possamos ser, de fato, ricos. Acheguemo-nos. Vamos começar outra vez, cada um de nós. Visto que é possível termos pensado que estávamos vestidos quando, na verdade, estávamos nus, que corramos ao encontro do Senhor novamente e com o seu próprio preço, que não existe, consigamos obter as vestes com as quais ele formou sua própria justiça e aquelas deslumbrantes vestes de seu Espírito que nos cobrirão com a beleza do Senhor. Se com tudo isso nossa visão tornar-se mais turva e não olharmos mais para Deus e não virmos sua face e nenhuma visão esplendorosa da graça for revelada e não pudermos olhar para os pecadores com lágrimas nos olhos, como outrora fazíamos, que nos acheguemos a Jesus para que ele cure nossos olhos, assim como fizemos quando éramos totalmente cegos no início, e o Senhor abrirá nossos olhos novamente, e o veremos distintamente como nos dias que se foram. A palavra de Jesus é a seguinte: cheguem-se a mim. Eu lhes rogo, meus irmãos, se vocês se afastaram de mim, voltem. Se têm sido insensíveis para comigo, não sou insensível para com vocês. Meu coração é o mesmo que sempre foi com relação a vocês. Voltem para mim, meus irmãos. Confessem suas transgressões, recebam meu perdão e doravante permitam que seu coração arda por mim, pois ainda os amo e suprirei todas as suas necessidades. Esse é um bom conselho. Vamos aceitá-lo. Repreensões e disciplinas. Eis a terceira solução, distinta e penetrante, mas enviada com amor, ou seja, repreensões e disciplinas. Cristo deseja que sua estimada igreja ande com muito cuidado, e se ela não o seguir totalmente, ao lhe serem expostos seus erros, e não se arrepender quando lhe for dado bom conselho, ele então recorrerá a alguns meios mais pungentes. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse 3,19. A palavra usada aqui para amo foi bem escolhida. Significa uma intensa afeição pessoal. Ora, há algumas igrejas as quais Cristo ama de forma bastante especial, favorecendo-as mais do que a outras.
fazendo mais por elas do que pelas outras e concedendo-lhes mais prosperidade. Elas são as queridinhas de seu coração, elas são seus benjamins. Ora, ser afetuosamente amado por Deus é algo bastante sério. É um privilégio ser desejado, mas observe. O homem que recebe muita honra ocupa uma posição muitíssimo delicada. O Senhor, seu Deus, é um Deus zeloso e ele tem maior zelo por aquilo em que deposita maior amor. O Senhor Deus permite que alguns homens escapem completamente livres por um tempo depois de terem feito diversas maldades. Mas, se fossem seus próprios eleitos, ele os teria visitado com açoites muito tempo antes. Ele tem um grande zelo por aqueles que escolheu para reclinarem-se em seu peito e serem seus amigos íntimos. Nosso empregado pode fazer muitas coisas que talvez jamais fossem imaginadas por nossos filhos ou esposa. O mesmo acontece com muitos que professam ser servos de Deus. Eles levam uma vida bem negligente e não parecem receber disciplina por isso. Mas se fossem os especialmente amados do Senhor, ele não suportaria essa conduta da parte deles. Agora, observe isso. Se o Senhor exalta uma igreja e concede-lhe uma bênção especial, sua expectativa com relação a ela é maior. Um maior cuidado em honrá-lo e um maior zelo por sua glória do que espera de qualquer outra igreja. E quando suas expectativas são frustradas, o que acontece? Ora, em virtude de seu amor, ele a repreende com sermões pesados, palavras fortes e estalos de consciência. Se esses recursos não erguerem a igreja, ele pegará a vara e aplicará disciplinas. Paulo diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. 1 Coríntios 11:30. A enfermidade física serve muitas vezes como forma de disciplinar as igrejas. Os prejuízos, aflições e dificuldades surgem entre os membros, e às vezes há pobreza no púlpito, dissensões em razão de heresias e divisões na congregação, e falta de êxito em toda a obra da igreja. Todos esses são castigos aplicados com a vara. É muito triste, mas às vezes essa vara não atinge aquele grupo da igreja que pratica o erro. Às vezes Deus pode levantar os melhores na igreja e castigá-los pelo erro de outros. Você pode dizer: que justiça é essa? Ora, porque eles formam a classe de pessoas que levará a maior vantagem com isso. Se uma videira quer ser podada, não é o ramo que produz frutos pequenos que será cortado, mas aquele que carrega muitos frutos, porque ele merece ser cortado. No caso deles, a disciplina é uma bênção e uma prova de amor. O pesar muitas vezes sobrevém aos cristãos pelos pecados de seus irmãos na igreja, e sei que há muitos corações doloridos aqui neste mundo, de irmãos e irmãs que amam ao Senhor e desejam ver a conversão de almas, mas eles apenas podem suspirar e chorar, porque nada é feito. Talvez tenha um ministro que não crê no Evangelho e irmãos na igreja que não se importam se ele crê ou não nisso. Todos eles dormem, exceto aquelas almas fervorosas que cercam o trono da graça de dia e de noite, e elas são as únicas que levam o fardo da igreja morna. Se a disciplina vier sobre esse lugar, sobre quem for, que todo o corpo a suporte, e que jamais descansemos até que a igreja comece a resplandecer o fogo sagrado de Deus e ferva de entusiástico desejo por sua glória. Maior comunhão com Cristo. Entretanto, a última solução é, a meu ver, a melhor de todas. Eu aprecio muito e gostaria de torná-la meu alimento quando não for meu remédio. A melhor solução para igrejas que caem da fé é uma maior comunhão com Cristo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eu entendi esse texto
que foi pregado para pecadores inúmeras vezes, como se Cristo batesse a porta deles e eles tivessem de abri-la, e assim por diante. O pregador nunca conseguiu permanecer na graça gratuita por essa razão, pois o texto não tinha o propósito de ser usado nesse sentido, e se os homens conduzirem um texto de forma errônea, ele não produzirá resultado. Esse texto pertence à Igreja de Deus, não aos não convertidos. Está endereçado à igreja em Laodiceia. Nessa igreja, Cristo está do lado de fora, levado pela insensibilidade dela, mas não está muito distante, pois ama muito sua igreja para abandoná-la por completo. Ele deseja voltar e, por isso, espera à porta. Sabe que a igreja jamais será restaurada a menos que ele volte e deseja abençoá-la, e assim continua a esperar, batendo repetidas vezes. Jesus não bate simplesmente uma vez, mas continua a bater por meio de sermões fervorosos, por meio de providências, por meio de impressões sobre a consciência, por meio de avivamento do Espírito Santo. E enquanto bate, ele fala e usa todos os meios para despertar sua igreja. Cristo faz isso da maneira mais condescendente e graciosa, pois ao ter ameaçado vomitá-la de sua boca, ele poderia ter dito: irei embora e nunca mais voltarei para vocês, pois teria sido natural e justo. Mas quão gracioso ele é quando, ao expressar sua aversão, diz: apesar de estar desgostoso com sua condição, eu não desejo deixá-lo. Retirei minha presença de você, mas o amo e por isso bato à sua porta e gostaria de ser recebido em seu coração. Não forçarei minha entrada, quero que você espontaneamente abra a porta para mim. A presença de Cristo em uma igreja é sempre algo muito agradável. Ele nunca se faz presente contra a vontade da igreja. Isso não pode acontecer, pois ele vive na vontade e no coração de seu povo, e efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Ele não quebra a fechadura e entra, como muitas vezes faz no coração de um pecador, conduzindo a alma pela tempestade, porque o homem está morto no pecado. E Cristo deve fazer tudo, ou do contrário, o pecador perecerá. Mas aqui ele está falando a homens e mulheres com vida, que também devem ser homens e mulheres afetuosos, e diz: quero estar entre vocês, abram-me a porta. Devemos abrir a porta de uma vez e dizer: entre, bom Senhor. Sofreremos em pensar que já o deixamos do lado de fora. E então, veja as promessas que ele faz. Ele diz que virá e ceará conosco. Ora, no Oriente, a ceia era a principal refeição do dia. Era o equivalente ao nosso almoço. Por isso podemos dizer que Cristo virá e almoçará conosco. Ele nos dará um farto banquete, pois ele mesmo é o mais saboroso e o mais farto de todos os banquetes para as almas que perecem. Jesus virá e ceará conosco, ou seja, seremos os anfitriões e o acolheremos. Mas então ele acrescenta: e ele comigo, ou seja, ora ele será o anfitrião, ora o convidado. Ofereceremos a ele aquilo que temos de melhor. Porém, esta mesa é escassa, extremamente escassa para ele. E não obstante, Jesus participará dela. Então será o anfitrião, e nós seremos os convidados, e como nos deleitaremos naquilo que ele oferece. Cristo vem e traz a ceia com ele, e tudo o que fazemos é encontrar a sala. O mestre nos pergunta: onde é a sala de convidados? E então prepara-se e apresenta sua mesa real. Ora, se esses são os termos para que tenhamos um banquete, escancararemos prontamente a porta do nosso coração e diremos: entre, bom Senhor.
Ele diz: filhos, vocês têm carne. E se vocês se sentirem obrigados a dizer: não, Senhor, ele entrará sem muita cerimônia, pois há peixes, a cesta está pronta para ser aberta. Ela está tão cheia, e aqui estão outros peixes prontos sobre as brasas. Conforme João 21:9. Eu lhes asseguro, se cearmos com ele, não seremos mais mornos. Os homens que estão onde Jesus está, logo sentem o coração queimando. O velho moralista persa conta que um vaso de perfume se quebrou e perguntou se é um pedaço de barro perfumado. Como você adquiriu um perfume tão agradável, não sendo outra coisa senão um pedaço de barro comum? Ele respondeu: fiquei por muitos anos na agradável companhia de uma rosa, até por fim absorver seu perfume. De igual modo, podemos perguntar a todo cristão de coração fervoroso: como você se tornou tão fervoroso? E sua resposta será: meu coração ferve de coisas boas, pois falo daquilo que comove o rei. Tenho estado com Jesus e aprendido com ele. Ora, irmãos e irmãs, o que posso dizer para levá-los a experimentar essa última solução? Posso apenas dizer: aceite-a, não apenas por causa do bem que ela lhe fará, mas por causa de sua doçura. Ouvi dizer de algumas pessoas que se comprometeram a não tomar vinho, a menos que fosse para fins medicinais. Mas, então, elas se sentiam muito contentes quando estavam doentes. E assim, se essa for a solução, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Podemos de pronto admitir a necessidade que temos de experimentar um remédio tão delicioso. Será que preciso pressioná-lo a fazê-lo? Será que não posso induzir cada irmão para que, assim que chegar em casa hoje, veja se não pode passar a ter comunhão com Jesus? Que o Espírito de Deus o ajude. Estas são minhas últimas palavras. Há algo que podemos fazer a respeito disso. Devemos examinar nós mesmos e confessar nossas culpas, caso a graça tenha decaído em nossa vida. E então não devemos falar em endireitar a igreja. Cada um de nós deve pedir graça para si mesmo, pois o texto não diz: se a igreja abrir a porta, mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Isso deve ser feito de forma pessoal. A igreja apenas se endireitará de cada membro se endireitar. Que voltemos a ter um intenso fervor pelo amor e pela obra do nosso Senhor. E só conseguiremos isso se ouvirmos suas repreensões e então cairmos em seus braços, apegando-nos a ele mais uma vez e dizendo: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Isso curou Tomé. Não é mesmo? Colocar seus dedos nas marcas dos cravos e pôr a mão no lado de Jesus foram atitudes que o curaram. Tomé, pobre, incrédulo e titubeante, apenas teve de fazer isso, e tornou-se um dos cristãos mais firmes e disse: Senhor meu e Deus meu. Você amará seu Senhor até sua alma ser como brasas de zimbro. Salmo 124. Se tiver comunhão diária com ele, achegue-se a ele e, uma vez perto dele, nunca mais se afaste. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor o abençoe nessa questão.